Veja o que realmente acontece quando Michael Jackson faz amizade com uma estrela mirim. No deslumbrante mundo da música pop, Michael Jackson, frequentemente chamado de Rei do Pop, tinha um vínculo especial com o ator mirim Macaulay Culkin, famoso pelo seu papel no filme Esqueceram de Mim. A amizade deles floresceu nos anos 90, quando Culkin era uma estrela em ascensão. Ambos cresceram sob os holofotes da fama, o que fortaleceu a conexão entre eles. Eles passaram horas juntos, compartilhando histórias e risadas, encontrando conforto em saber que alguém entendia suas experiências únicas. Jackson valorizava tanto a presença de Culkin, que o escolheu como padrinho de 2 de seus filhos, uma grande honra que demonstra a profundidade da amizade deles. Eles desfrutaram de aventuras leves, como passeios em parques de diversões, permitindo que Jackson escapasse da sua vida pública agitada e aproveitasse momentos de normalidade. Essa amizade exemplifica como conexões genuínas podem prosperar mesmo em uma indústria muitas vezes dominada pela competição e superficialidade, provando que amor e amizade podem realmente transcender idade e fama. Difícil de acreditar, mas bananas podem causar acidentes. Em 2001, na Grã-Bretanha, foi registrado um caso surpreendente: mais de 300 ferimentos relacionados a bananas, principalmente porque as pessoas escorregavam em suas famosas cascas escorregadias. Esse fato curioso mostra que até os alimentos mais simples e amados podem esconder riscos inesperados. Você pode ver as bananas apenas como um lanche prático, rico em potássio e energia, mas elas trazem perigo. Imagine que você está caminhando tranquilamente na rua, saboreando uma banana, e de repente cai por causa de uma casca deixada para trás. É um lembrete engraçado de que a cautela é sempre necessária, mesmo com coisas tão comuns quanto frutas. Então, da próxima vez que você pegar uma banana, não se esqueça de descartar a casca com segurança. Quem diria que uma delícia saborosa poderia levar a quedas e acidentes? E se eu te contar sobre o calendário maia? A civilização maia, que floresceu na Mesoamérica de 2000 a.C. até a chegada dos espanhóis no século XVI, é famosa por suas conquistas em astronomia e na contagem do tempo. Uma de suas criações mais importantes é a contagem longa, feita para registrar longos períodos de tempo. Esse calendário não apenas contava os dias, ele registrava eventos históricos e até previa fenômenos celestes. Muitas pessoas se interessaram por esse calendário durante a agitação em torno de 2012, quando o fim do Bactum, um grande ciclo, foi mal interpretado por alguns como um sinal de um apocalipse iminente. Na verdade, o fim do Bactum simbolizava mais uma celebração de um novo começo na cultura maia. A complexidade de sua contagem do tempo continua a fascinar historiadores e entusiastas, iluminando como os maias viam seu universo. Você pode se surpreender ao descobrir que pensar requer energia. Quando enfrentamos tarefas mentais desafiadoras, como decifrar uma mensagem confusa ou resolver um problema complicado, nosso cérebro utiliza a glicose, que é o principal combustível das células cerebrais. Assim como uma maratona deixa nossos músculos cansados, esforços mentais intensos podem causar fadiga mental. Isso acontece porque nosso cérebro não fica parado. Ele trabalha ativamente, usando energia para enviar sinais e processar informações. Por isso, após um longo dia de decisões ou estudos, você pode se sentir cansado, mesmo sem ter se movido fisicamente. É por isso que ouvimos pessoas dizendo que se sentem esgotadas após uma reunião difícil ou um exame. Compreender a relação entre esforço mental e cansaço pode nos ajudar a gerenciar melhor nosso tempo e perceber quando precisamos fazer uma pausa para recarregar as energias. Você já notou como seu cérebro se sente após uma longa sessão de brainstorming? Um fato incrível sobre as maravilhas da Ilha de Páscoa. Este paraíso remoto oferece não apenas suas famosas estátuas, conhecidas como Moai, mas também um tesouro de belezas naturais que surpreendem os visitantes. Imagine-se caminhando por praias de areia, rosa e preta, onde as cores vibrantes vêm das fascinantes rochas vulcânicas e minerais da ilha. A topografia da ilha é marcada pelo Rano Khao, um vulcão extinto que possui um lindo lago na cratera e oferece vistas panorâmicas deslumbrantes. Os aventureiros podem explorar paisagens verdes repletas de flora e fauna endêmicas, locais perfeitos para trilhas e observação da vida selvagem. Fique atento às aves raras que habitam este lugar. A combinação dos impressionantes Moai
e da paisagem deslumbrante da ilha, cria uma experiência mágica, rica em história e cultura, tornando a Ilha de Páscoa um destino imperdível. Se você está planejando uma fuga ou se encantou com suas histórias à distância, esta ilha misteriosa oferece visões e lendas que aguardam para fascinar todos que as buscam. Você está pronto para explorar seus segredos? Você não vai acreditar nisso sobre a corrida de Le Mans. As 24 horas de Le Mans é uma incrível corrida de resistência que se destaca como a mais prestigiosa do mundo. Este evento icônico, realizado anualmente na França desde 1923, leva as equipes ao limite enquanto competem por 24 horas seguidas. Imagine correr dia e noite, onde cada piloto deve mostrar habilidades e precisão excepcionais. O percurso apresenta uma emocionante mistura de estradas públicas e uma pista fechada, que exige não apenas velocidade, mas também pensamento estratégico. O trabalho em equipe é fundamental, pois os pilotos frequentemente trocam durante a corrida, contando com a ajuda e ajustes rápidos de seus colegas. Não se trata apenas de potência bruta. Cada veículo passa por uma engenharia brilhante para suportar as horas extenuantes, enquanto enfrenta clima imprevisível e competição acirrada. Desde curvas de tirar o fôlego até paradas estratégicas, cada equipe deve permanecer atenta e gerenciar riscos de forma eficaz. A corrida de Le Mans não é apenas um teste de velocidade, é uma verdadeira medida de resistência, tanto para as máquinas quanto para os talentosos pilotos ao volante. O que realmente define a visão da aranha? Algumas espécies de insetos, como certas aranhas, têm um número surpreendente de olhos, 5. Esse sistema único inclui 2 grandes olhos compostos, que fornecem imagens detalhadas, e 3 pequenos olhos simples, que ajudam a detectar movimento e mudanças na iluminação. Os grandes olhos são impressionantes, estão cheios de milhares de células sensíveis à luz, permitindo que as aranhas vejam bem em condições de pouca luz, tornando-as excelentes caçadoras noturnas. Os olhos menores, frequentemente dispostos em linha na cabeça da aranha, trabalham juntos para ampliar o campo de visão. Isso significa que as aranhas podem quase ver em todas as direções sem virar a cabeça. Enquanto nós, humanos, dependemos de nossos 2 olhos para perceber profundidade e focar, as aranhas têm muitos olhos que desempenham funções diferentes, melhorando sua capacidade de sobreviver em várias condições. Então, da próxima vez que você ver uma aranha tecendo uma teia, lembre-se de que esses 5 olhos desempenham um papel importante em sua vida, ajudando-a a se orientar, caçar e se proteger de predadores. A natureza não é incrível? Prepare-se para se surpreender com a origem da salada Cobb. Este prato delicioso tem uma história interessante que começa em 1937, quando Robert Cobb, proprietário do restaurante Brown Derby em Hollywood, decidiu fazer algo especial com as sobras de comida. Em vez de jogar os ingredientes fora, ele misturou frescos como alface, tomates, bacon, frango, ovos cozidos e queijo azul em uma salada colorida. O que começou como um prato simples e improvisado, rapidamente se tornou um sucesso entre as estrelas de Hollywood e os clientes. A salada Cobb não é apenas saborosa, mas também reflete a criatividade e a engenhosidade dos cozinheiros em todo lugar. É um clássico que resistiu ao teste do tempo e encontrou seu lugar em restaurantes e lares por toda a América. Hoje, essa salada vibrante continua sendo uma favorita, frequentemente servida com diversos molhos. Então, da próxima vez que você saborear uma salada Cobb, lembre-se de seu início humilde, mas heróico. Você sabia que 600 pessoas cuidam da Torre Eiffel? Todos os dias, uma equipe de cerca de 600 trabalhadores garante o funcionamento contínuo dessa icônica estrutura em Paris para milhões de visitantes. Desde os seguranças que verificam os ingressos e garantem a segurança, até os engenheiros que realizam a manutenção dos elevadores e da iluminação, cada um desempenha um papel importante. Esses funcionários cuidam de tudo, desde a limpeza das amplas plataformas de observação até a oferta de informações úteis para os turistas. Eles até cuidam dos jardins ao redor, para que o ambiente seja tão bonito quanto a própria torre. Com milhões de visitantes a cada ano, o trabalho em equipe e a dedicação dessas pessoas ajudam a manter a Torre Eiffel não apenas como um símbolo da França, mas também como um lugar amado por pessoas de todo o mundo. Não importa se você admira a vista do topo ou passeia ao redor de sua base, os esforços nos bastidores tornam cada visita especial. No Alasca, existe uma lei surpreendente que proíbe a observação de alces do ar.
Essa medida visa proteger esses magníficos animais das ameaças da caça aérea. Os alces são criaturas grandes e majestosas, desempenhando um papel importante no ecossistema, e suas populações precisam de proteção para prosperar. A lei incentiva o respeito, encorajando os amantes da natureza a observar esses gigantes pacíficos a uma distância segura no solo. Observar alces em seu habitat natural é uma experiência agradável, permitindo que as pessoas apreciem seu comportamento sem perturbá-los. Seja caminhando pela floresta ou desfrutando de uma vista pitoresca, encontrar alces pode ser mágico, tornando as paisagens do Alasca ainda mais impressionantes. Portanto, da próxima vez que você explorar a natureza, não se esqueça de olhar atentamente para esses animais incríveis, mas sempre mantendo uma distância segura. Difícil de acreditar, mas veja o que realmente acontece na Ponte Kawarau. A ponte suspensa do desfiladeiro Kawarau, na Nova Zelândia, não é apenas uma ponte, é o paraíso dos aventureiros. Esta incrível estrutura, que se eleva a 43 metros acima do deslumbrante rio Kawarau, é famosa por ser o primeiro local comercial de bungee jumping do mundo, inaugurado em 1988. Imagine-se na beira, com o coração acelerado, olhando para a água que despenca, enquanto é cercado por paisagens de cartão postal. Ao saltar, os aventureiros sentem uma emoção que poucas outras atividades conseguem igualar. A ponte também conecta a trilha cênica de Queenstown, adorada por caminhantes e ciclistas. Ao passear ou pedalar por essa trilha, os visitantes podem apreciar vistas hipnotizantes do desfiladeiro e do rio, criando uma experiência inesquecível que combina natureza e emoção. Se você é ousado o suficiente para se jogar ou prefere aproveitar a beleza ao redor, a Ponte Kawarau é um destino imperdível que encapsula o espírito aventureiro da Nova Zelândia. Como você vai escolher explorar este local icônico? O rio Otolite, na região do Algarve, no sul de Portugal, é famoso por sua curva impressionante, que se assemelha a um dragão, visível do alto, como se tivesse saído de um conto de fadas. Este rio sinuoso atravessa vastas áreas verdes, e suas linhas suaves criam um espetáculo hipnotizante. As águas azuis brilhantes refletem o céu e a paisagem ao redor, combinando as cores da natureza em uma apresentação fascinante que atrai fotógrafos, turistas e amantes da natureza. Seja explorando suas margens ou sobrevoando-a de helicóptero, o rio oferece uma vista mágica que parece quase sobrenatural. Muitos visitantes vêm especialmente para capturar sua beleza e compartilhar fotos impressionantes na internet. Os rumores sobre o rio Otolite se espalham, tornando-o uma atração reconhecível, marcada por sua forma única e cenário pitoresco. Esta área não só oferece uma vista impressionante para sua câmera, mas também lembra a criatividade e a arte da natureza. Você se sente inspirado a visitá-la e ver tudo com seus próprios olhos? Por que é importante cuidar dos fakes e da desinformação? Os fakes, essas combinações inteligentes de humor e sátira, podem chamar a atenção do público, mas estão na linha tênue. Muitas vezes criados para entreter, eles às vezes borram as fronteiras entre verdade e mentira, criando uma dilema complexa para os consumidores de informação. Em nosso mundo saturado de conteúdo, das redes sociais às plataformas de streaming, a capacidade de distinguir histórias verdadeiras de enganosas se torna cada vez mais importante. Os espectadores podem rir de um fake engraçado, mas correm o risco de absorver ideias falsas. Esse fenômeno destaca o quão essencial é desenvolver nossas habilidades de pensamento crítico. Questionando as fontes e as motivações do que lemos ou assistimos, podemos nos proteger melhor da desinformação. Com o rápido avanço da tecnologia, a habilidade de diferenciar fatos de ficção se torna não apenas útil, mas necessária para navegar na era da informação moderna. Como podemos nos tornar consumidores de mídia mais conscientes e nos proteger de nos perdermos no mar de fakes? Você pode se surpreender. A ponte Rui flutua no ar. Esta impressionante ponte na China tem um design ondulado que lhe dá uma aparência única, como uma bela fita flutuante. Elevando-se a 140 metros do chão, a Ponte Rui não é apenas uma maravilha da engenharia, é também uma aventura para os corajosos que estão prontos para caminhar em suas plataformas de vidro. Passear por esta ponte incrível é como deslizar sobre uma paisagem deslumbrante, oferecendo vistas de tirar o fôlego que permitem ver o mundo de uma nova perspectiva. A cada passo parece que você está andando no ar, cercado por paisagens impressionantes que se estendem até o horizonte.
A combinação de seu design elegante e do piso transparente cria uma experiência emocionante, atraindo visitantes de todo o mundo para testar sua coragem e apreciar a beleza da natureza abaixo. Você tem coragem de atravessar a ponte Rui. Você já se perguntou por que a pizza é tão popular? A resposta vem da antiga Roma, onde os romanos conquistaram a Grécia e descobriram deliciosas tortilhas cobertas com vários recheios. Eles não conseguiram resistir a essas iguarias. Com o tempo, os romanos criaram suas próprias versões e trouxeram essas ideias de volta para a Itália. Essa mistura de culturas fez com que as tortilhas evoluíssem para o que conhecemos hoje como pizza. Vamos para o século XVIII, em Nápoles, Itália, onde nasceu a clássica pizza margherita, com recheio simples, tomates, mussarela e manjericão fresco. Essa criação não só representava os sabores italianos, mas também era um deleite visual por causa de suas cores vibrantes. Hoje, a pizza é amada em todo o mundo e existem muitas variações para todos os gostos. Então, da próxima vez que você saborear uma fatia, pense na deliciosa jornada que levou esse prato favorito da antiga Grécia até a sua mesa. Prepare-se para se surpreender com o número de pessoas que roncam. Cerca de 37 milhões de adultos americanos sofrem com ronco regular, um problema bastante comum que afeta a qualidade do sono em todo o país. Embora o ronco possa parecer um barulho inofensivo, ele pode ser um sinal de apneia do sono ou outros problemas de saúde, prejudicando não apenas o sono do roncador, mas também de seu parceiro. Vários fatores influenciam esse fenômeno, incluindo obesidade, consumo de álcool e congestão nasal. Curiosamente, tanto homens quanto mulheres roncam, embora os homens façam isso com mais frequência. A boa notícia é que existem várias soluções, desde mudanças no estilo de vida, como o controle de peso, até intervenções médicas como aparelhos CPAP ou cirurgias. Portanto, se você ou alguém que você conhece se encaixa nesse impressionante número, talvez seja a hora de considerar ajuda para uma melhor noite de sono. E se eu te dissesse que o lixo espacial tem uma solução brilhante? Embora a presença de lixo flutuante no espaço possa parecer alarmante, os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional, ISS, desenvolveram um método engenhoso para enfrentar esse desafio. Em vez de deixar o lixo se acumular, eles cuidadosamente embalam seus resíduos em sacos especiais para descarte. Quando chega a hora de se livrar desse lixo, os astronautas simplesmente jogam esses sacos para fora, deixando-os flutuar na imensidão do espaço. Aqui é onde fica ainda mais fascinante. Esses sacos são projetados para se desintegrar ao reentrar na atmosfera da Terra. À medida que o lixo desce, ele queima completamente, garantindo que nenhum resíduo chegue ao nosso planeta. Essa abordagem inovadora não só mantém a ISS limpa, mas também desempenha um papel crucial em evitar que o lixo espacial permaneça em órbita indefinidamente. Esse método demonstra a importância de soluções criativas, mesmo em ambientes extremos, e destaca o papel dos astronautas na preservação do nosso meio ambiente. Portanto, da próxima vez que a gestão de resíduos passar pela sua cabeça, pense nesses pioneiros do espaço. Eles realmente estão fora deste mundo. Muitos não sabem, mas sapos caem do céu. Em Honduras, há um fenômeno incrível chamado lluvia de peces, que significa chuva de peixes, mas frequentemente inclui sapos. Todo ano, os moradores testemunham essa cena estranha, quando sapos caem do céu durante fortes chuvas. Cientistas acreditam que esse evento incomum acontece quando ventos fortes levantam esses pequenos seres de lagoas ou rios, levando-os para as nuvens, de onde caem como chuva. Imagine sair de casa e ver sapos pulando por toda parte. Os moradores não apenas se surpreendem com isso, eles celebram esse evento anual, abraçando o charme peculiar de sua terra. As festividades geralmente acompanham as chuvas, com comida, música e diversão, transformando esse fenômeno estranho em uma celebração comunitária. Na próxima vez que você pensar em chuva, lembre-se de que em Honduras caem do céu não apenas gotas de água, mas também sapos. Que maneira incrível de se conectar com a natureza! Você sabia que a linha do Equador passa por 13 países? Essa linha imaginária atravessa o centro do nosso planeta, criando uma divisão interessante entre os hemisférios norte e sul. Ela toca 3 continentes, América do Sul, África e Ásia. Começando na América do Sul, o Equador passa pelo Equador, Colômbia e Brasil, mostrando florestas tropicais exuberantes e culturas vibrantes. Ao cruzar a África, ele passa por São Tomé e Príncipe, Gabão e os 2 Congos, onde se pode ver uma natureza incrível e comunidades diversas.
Continuando seu caminho, o Equador atravessa Uganda, Quênia e Somália, trazendo um clima quente e ecossistemas únicos. Por fim, chega às ilhas Maldivas, Indonésia e Kiribati, conhecidas por suas praias deslumbrantes e maravilhas tropicais. Esse incrível trajeto pelo mundo não só influencia o clima, mas também sustenta a diversidade da vida. Que incrível é que uma linha pode conectar tantas culturas e ecossistemas diferentes. Você sabia que o ômega 3 é bom para o seu coração? Os ácidos graxos ômega 3 são realmente incríveis para o nosso corpo. Eles estão presentes em peixes gordurosos, como salmão, em nozes e sementes de linhaça, e desempenham um papel importante na manutenção da saúde do coração. Estudos mostram que eles podem ajudar a reduzir a pressão arterial e até diminuir o risco de doenças cardiovasculares. Isso significa que saborear pratos deliciosos, como salmão grelhado ou salada com nozes, não é apenas prazeroso, mas também inteligente para o seu coração. Acredita-se que o ômega 3 melhora a função dos vasos sanguíneos e reduz a inflamação, o que é essencial para manter um sistema cardiovascular saudável. Incluir essas gorduras saudáveis na sua dieta pode trazer benefícios a longo prazo, tornando cada garfada não apenas gostosa, mas também um passo em direção a uma saúde melhor. Então, por que não adicionar mais alimentos ricos em ômega 3 às suas refeições hoje mesmo? Eles são saborosos e bons para você. Você sabia que apenas os humanos ficam vermelhos? Essa reação surpreendente acontece quando a adrenalina invade nosso corpo em situações de estresse ou constrangimento. Nesse momento, os vasos sanguíneos do nosso rosto se dilatam, resultando na coloração avermelhada ou rosada. Charles Darwin observou que o rubor é uma característica única do ser humano, que, segundo ele, se desenvolveu como uma forma de comunicação não verbal. Ao ficarmos vermelhos, podemos sinalizar sentimentos como arrependimento ou vergonha, o que nos ajuda a interagir melhor com os outros. Imagine que você está em uma multidão e, de repente, se sente constrangido. Seu rosto começa a queimar e todos percebem. Esse rubor pode expressar o que as palavras não conseguem, promovendo compreensão e empatia entre as pessoas. Então, da próxima vez que você ficar vermelho, lembre-se de que não é apenas uma reação. É uma parte importante do que nos torna humanos e nos ajuda a navegar em nosso mundo social. Você sabia que na Indonésia há mais de 17 mil ilhas? Este incrível arquipélago se estende pelo Sudeste Asiático e Oceania, oferecendo uma diversidade impressionante de paisagens e culturas. Com tantas ilhas, cada uma tem seu charme e ecossistema únicos. Desde as praias movimentadas de Bali até as florestas verdes de Sumatra, a Indonésia é famosa por sua beleza natural deslumbrante e biodiversidade. As ilhas são habitadas por mais de 270 milhões de pessoas, representando centenas de grupos étnicos e idiomas, tornando-a um dos países mais culturalmente ricos do mundo. Explorar essas ilhas significa conhecer cidades agitadas, vilarejos tranquilos, vulcões ativos e florestas tropicais intocadas. Não importa se você busca aventura, descanso ou imersão em tradições diversas, a Indonésia tem algo especial para cada um. Quantas ilhas você vai explorar na sua próxima viagem? Fato incrível sobre chuva de peixes. No final da década de 1940, um biólogo na Louisiana testemunhou algo inacreditável. Durante uma chuva, peixes caíam do céu. Esse evento estranho não é apenas uma invenção. Está relacionado a um fenômeno meteorológico interessante, conhecido como trombas d'água. Esses ventos fortes podem levantar peixes pequenos de lagos ou rios e levá-los para altas altitudes na atmosfera. Quando a tempestade passa e o vento diminui, os peixes caem no chão, às vezes aterrissando a muitas milhas de onde foram levantados. Esses casos nos lembram da incrível força e imprevisibilidade da natureza. Embora isso possa soar como um enredo de filme de ficção científica, é apenas uma das muitas maneiras surpreendentes que nosso planeta se comporta. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um clima estranho, pense nos peixes que podem estar caindo do céu em algum lugar. Descubra a incrível história de São Drogo. Esta figura histórica interessante é frequentemente mencionada por aqueles que lutam com a sensação de não serem atraentes ou com a insegurança sobre sua aparência. Nascido no século XII, na atual Bélgica, a vida de Drogo mudou após um trágico incidente que deixou marcas físicas. Em vez de sucumbir ao desespero, ele abraçou a vida de fé, mostrando que a verdadeira beleza vem da força interior e da santidade.
e não apenas da aparência externa. As pessoas rezam por ele não só pela beleza física, mas também pela aceitação de si mesmas e pela confiança. Seu legado nos inspira a focar no desenvolvimento do nosso caráter e virtudes, em vez de nos preocuparmos com a nossa aparência. A história de São Drogo é um poderoso lembrete de que todos enfrentamos dificuldades, o que o torna próximo de muitos que buscam conforto em momentos de dúvida. Não é inspirador encontrar força em algo mais profundo? Muitos não sabem, mas a perda de pressão é crítica. Quando um avião perde pressão na cabine, em grande altitude, os passageiros têm apenas 30 a 45 segundos para agir antes que consequências sérias ocorram. O ar rarefeito em grandes altitudes reduz rapidamente a quantidade de oxigênio disponível para respirar. Sem oxigênio extra, o cérebro começa a sofrer com a falta dele. Por isso, as máscaras de oxigênio caem imediatamente nessas situações. Os passageiros são orientados a colocar as máscaras o mais rápido possível para garantir uma respiração normal. Nesse momento, os pilotos são treinados para reagir rapidamente, descendo o avião para altitudes mais baixas, onde o ar é mais denso, tornando o voo mais seguro para todos a bordo. Essa situação destaca a fragilidade dos voos em grandes altitudes e lembra como cada segundo é importante em uma emergência. Estar preparado e saber como agir pode salvar vidas. Você já pensou em como o petróleo afeta nosso planeta? A extração e o consumo de petróleo têm consequências sérias para o meio ambiente, muitas das quais podem passar despercebidas. Vazamentos de petróleo podem causar danos enormes à vida marinha, destruindo ecossistemas e prejudicando animais como aves marinhas e tartarugas. E não para por aí. A poluição do ar causada pela queima de petróleo gera problemas de saúde para as pessoas e contribui para as mudanças climáticas, retendo calor na atmosfera. Esses efeitos negativos têm despertado um interesse crescente por fontes de energia renováveis, como a solar e a eólica, que prometem um futuro mais limpo. Ao adotarmos essas alternativas, podemos reduzir nossa dependência de combustíveis fósseis e minimizar os danos ao meio ambiente. Imagine um mundo movido por energia limpa, menos poluição, ar mais puro e um clima mais estável. Não está na hora de tomarmos essas decisões e protegermos nosso planeta para as futuras gerações? Você sabia que o pão fatiado surgiu antes da televisão? É surpreendente que uma das invenções mais importantes do século XX, a televisão, tenha aparecido apenas 2 anos depois do pão fatiado. O pão fatiado foi patenteado em 1928 por Otto Frederick Rohrweder, que revolucionou nossa maneira de fazer sanduíches. Essa novidade facilitou o preparo das refeições para as famílias e ajudou a desenvolver a cultura da época. Em 1930, a primeira televisão foi apresentada, conquistando milhões e mudando nossa forma de ver entretenimento. Imagine como as pessoas se reuniam em suas salas, admirando a mágica das imagens em movimento e saboreando sanduíches frescos. Essa linha do tempo mostra como inovações tecnológicas podem tornar a vida cotidiana mais simples e agradável. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um sanduíche antes do seu programa favorito, lembre-se de como a invenção dessas duas coisas queridas mudou o nosso mundo. Prepare-se para se surpreender com as abelhas. Esses insetos incríveis são realmente especiais, pois produzem mel, um produto que as pessoas apreciam há milhares de anos. Evidências mostram que a coleta de mel remonta à antiguidade, com registros de apicultura que datam do Egito e da Mesopotâmia. Ao contrário da maioria dos outros insetos que produzem substâncias principalmente para si mesmos, as abelhas melíferas armazenam mel extra em suas colmeias, tornando-o acessível para nós. Essa deliciosa iguaria dourada não é apenas saborosa, mas também possui propriedades antibacterianas incríveis. Isso significa que o mel pode ajudar a cicatrizar feridas e combater infecções, tornando-se tanto um saboroso petisco quanto um remédio benéfico. Então, da próxima vez que você colocar mel em sua torrada ou chá, pense nas maravilhosas abelhas que estão por trás dessa doce delícia. Não é incrível como a natureza nos presenteia com dádivas tão maravilhosas? E se eu revelar a verdade sobre os vegetarianos? De acordo com um estudo de 2003 do Departamento de Agricultura do CSPLA, surpreendentes 66% das pessoas que se identificam como vegetarianas admitiram que comem carne. Essa informação vem de uma pesquisa com 13.313 americanos que analisou seus hábitos alimentares.
Imagine a surpresa dos pesquisadores ao descobrir que muitos que se dizem vegetarianos ainda desfrutam de hambúrgueres ou bacon de vez em quando. Isso levanta questões interessantes sobre o que significa ser vegetariano e quais são os hábitos alimentares pessoais. Talvez a pressão social faça com que algumas pessoas se chamem de vegetarianas, mesmo que às vezes comam carne. Isso também destaca as complexidades da dieta e da identidade no mundo moderno. À medida que as pessoas se tornam mais conscientes de sua saúde ou do meio ambiente, as fronteiras entre diferentes escolhas alimentares se tornam confusas. Muitos buscam o vegetarianismo por causa dos supostos benefícios para a saúde ou por questões éticas, mas ainda é difícil abrir mão completamente de pratos de carne favoritos. O que isso significa para o futuro dos nossos hábitos alimentares? O que realmente está por trás da história mortal da malária? A malária persegue a humanidade há mais de 4.000 anos, e os antigos egípcios foram os primeiros a registrar seus sintomas. Esta doença não é apenas um incômodo, ela tirou muitas vidas, afetando até mesmo figuras históricas conhecidas que não tinham acesso a tratamentos adequados. Imagine viver em uma época em que medicamentos eficazes eram desconhecidos. Se a malária não for tratada, pode levar a complicações graves, como convulsões, danos cerebrais e até falência de órgãos, o que pode resultar em morte. O parasita que causa a malária é transmitido por mosquitos e continua a existir em várias regiões do mundo. Os esforços para combater essa antiga praga se desenvolveram ao longo dos séculos, mas os problemas persistem devido à falta de instituições de saúde em alguns lugares. Ao aprender mais sobre esse inimigo antigo, conseguiremos encontrar uma maneira de pôr fim ao seu domínio de uma vez por todas. Fato interessante sobre os números J. Os números J são um conjunto único de números que não fazem parte da tabela periódica tradicional. Enquanto a tabela periódica classifica elementos químicos com base em sua estrutura atômica, os números J trazem uma diversidade interessante, representando valores numéricos com várias aplicações, especialmente na gestão. Esses números podem ajudar a simplificar processos ou destacar dados específicos, influenciando a tomada de decisões em diferentes áreas. Por exemplo, governos podem usar números J para indicar classificações específicas em leis ou regulamentos, tornando-os importantes para entender sistemas complexos. Mas por que esses números não estão na tabela periódica? Provavelmente isso se deve ao seu uso especializado e não a propriedades químicas. Estudar as implicações dos números J pode revelar aspectos fascinantes de como estruturamos informações em nosso dia a dia. Você sabia que James Hobban projetou a Casa Branca? Este incrível monumento, residência dos presidentes dos Ixecnaxira, tem uma história rica que muitos desconhecem, e um imigrante irlandês teve um papel importante nisso. James Hobban chegou à América no final do século XVIII, trazendo uma sólida experiência em arquitetura. Quando o governo dos Iroquois procurou um arquiteto para criar a residência oficial, Hobban apresentou seu projeto, que combinava habilmente elementos neoclássicos com funcionalidade. Sua visão garantiu o contrato, e a construção da Casa Branca começou em 1792. Apesar das dificuldades, como a tensão política e recursos limitados, Hobban não desistiu, e a Casa Branca foi concluída em 1800. Infelizmente, muitos ainda acreditam que apenas arquitetos americanos são responsáveis pelo seu design. Essa omissão ignora a contribuição significativa de Hobban para um dos edifícios mais icônicos do mundo. Seu legado nos lembra das diversas influências que moldam os monumentos nacionais, destacando a mistura de culturas que define a rica história da América. Não é interessante pensar nas histórias por trás de lugares tão famosos? Você sabia que na Idade Média o pão de centeio era um alimento básico? Mas, se não fosse armazenado corretamente, ele podia ser contaminado por um fungo perigoso, chamado fungo do centeio. Esse fungo produz substâncias semelhantes ao LSD, causando sintomas preocupantes como alucinações e convulsões. Muitas pessoas que comeram esse pão estragado sofreram essas consequências terríveis, gerando caos e confusão nas comunidades. Alguns historiadores acreditam que esses sintomas contribuíram para as acusações de feitiçaria na época, pois pessoas inocentes eram frequentemente culpadas por comportamentos estranhos causados pela intoxicação do fungo. O medo e a histeria levaram a consequências trágicas, com muitos sofrendo injustamente, apenas porque seus grãos estavam estragados. Essa conexão assustadora entre um alimento comum e eventos históricos sombrios mostra como o medo pode facilmente sair do controle.
E se eu te disser que vulcões podem causar tsunamis? Quando um vulcão desmorona ou libera fluxos piroclásticos no oceano, isso pode provocar um tsunami. Essas ondas podem ganhar força e causar danos nas áreas costeiras. Mas não é só o que acontece na superfície. Deslizamentos de terra submarinos, causados por erupções vulcânicas, também podem gerar tsunamis localizados que causam grandes estragos. Monitorar esses vulcões subaquáticos é difícil, pois eles costumam estar a grandes profundidades, longe dos nossos instrumentos de observação habituais. Cientistas usam tecnologias modernas, como drones subaquáticos e sensores no fundo do mar, para acompanhar essas ameaças ocultas. Como erupções oceânicas ocorrem em todo o mundo, entender sua capacidade de causar tsunamis é crucial para proteger as comunidades costeiras. Estamos prontos para a próxima surpresa sísmica? Você sabia que crianças já usaram salto alto? No século XVIII, a moda não era apenas sobre parecer elegante, era uma forma de se destacar, e o salto alto era um acessório essencial tanto para adultos quanto para crianças. No início, era um calçado prático para cavalgadas, mas logo se tornou um símbolo de riqueza e status. As crianças usavam suas versões de saltos altos, imitando o estilo dos pais. Acreditava-se que quanto mais alto o salto, mais na moda a pessoa estava. Imagine crianças desfilando em mini-versões de sapatos luxuosos, refletindo o glamour da época. Naquela época, esses sapatos eram feitos de diversos materiais e frequentemente ricamente adornados para mostrar a riqueza da família. É impressionante como as tendências de moda mudaram ao longo dos séculos, mas os saltos altos de alguma forma mantiveram seu apelo. O que você acha que contribuiu para sua popularidade duradoura? Um fato interessante sobre Borobudur. Este magnífico templo está localizado na bela ilha de Java, na Indonésia, e é o maior templo budista do mundo. Construído no século VIII, ele combina arte, espiritualidade e engenharia. O templo é uma enorme estupa com cerca de 35 metros de altura, composta por 9 níveis, coroada por uma cúpula central. Todo o complexo é adornado com mais de 2.600 relevos e 504 estátuas de Buda, cada uma contando uma parte da história budista. Ao caminhar por suas intricadas esculturas e trilhas, os visitantes não apenas apreciam uma maravilha arquitetônica, eles também embarcam em uma jornada espiritual que reflete o caminho para a iluminação. Em 1991, Borobudur foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco e atrai anualmente milhares de turistas e peregrinos que desejam conhecer sua rica história e profunda beleza. Você já sonhou em ver um lugar tão extraordinário? O que Johnny Depp fez por Hunter S. Thompson? Em uma homenagem vibrante ao seu amigo falecido, Johnny Depp prestou tributo ao icônico escritor, gastando mais de 3 milhões de dólares para lançar as cinzas de Thompson de um canhão. Esse gesto extravagante de despedida foi mais do que um espetáculo. Simbolizou o espírito selvagem e aventureiro que unia os dois homens. O evento contou com discursos emocionantes e, claro, muito uísque, refletindo a profunda conexão que se formou entre eles ao longo da amizade. Hunter S. Thompson, conhecido por seu estilo jornalístico destemido e abordagem literária única, deixou uma marca indelével na cultura pop, e a homenagem de Depp capturou a essência desse legado. Ao escolher uma maneira tão vibrante de homenagear Thompson, Depp recordou as experiências compartilhadas e a profunda influência que Thompson teve em sua vida. Quantos amigos podem dizer que deixaram este mundo com uma explosão tão memorável de cor e som? Você já se perguntou sobre os mistérios do tubarão Goblin? Esse incrível ser das profundezas vive em águas escuras, geralmente a mais de 1.000 metros de profundidade. Conhecido pelo seu longo nariz achatado e mandíbula que se projeta como uma mola, o tubarão Goblin captura suas presas de uma maneira inusitada. Quando detecta comida, esse tubarão peculiar pode rapidamente estender suas mandíbulas para pegar peixes e lulas, tornando-se um predador eficaz, apesar de sua aparência estranha. Muitos acham seu visual inquietante, uma boca cheia de dentes afiados e um corpo que parece quase extraterrestre. Felizmente não há motivo para temer essa criatura. O tubarão Goblin não representa uma ameaça para os humanos, pois prefere as profundezas do oceano, longe de nossas praias. Então, da próxima vez que você mergulhar nas maravilhas do mar, lembre-se desse tubarão incomum. Suas adaptações únicas e o ambiente misterioso lembram-nos da incrível diversidade que existe sob a superfície do oceano, aguardando para ser descoberta. Que outras criaturas das profundezas poderão estar lá?
Difícil de acreditar, mas seu cérebro sente os observadores. Essa incrível habilidade se chama escopostesia e mostra que nosso cérebro está sintonizado para captar sinais sociais, mesmo quando não estamos totalmente conscientes. Pesquisas indicam que as pessoas frequentemente sentem um arrepio ou a impressão de que estão sendo observadas, o que está relacionado à vigilância do nosso cérebro em relação a ameaças potenciais no ambiente. Imagine que você está dormindo, mas seu cérebro ainda consegue perceber a presença de alguém por perto. Cientistas acreditam que esse processo tem raízes em nosso passado evolutivo, onde perceber os outros poderia significar a diferença entre vida e morte. É como se houvesse um sistema de segurança embutido em nossa consciência, sempre escaneando a atenção, o que pode explicar aquelas sensações de formigamento quando você captura o olhar de alguém. Embora nossa compreensão desse fenômeno ainda esteja em desenvolvimento, isso destaca o quão incríveis são nossos cérebros. Você consegue adivinhar o que realmente faz a Torre de Pisa inclinar? A famosa Torre de Pisa, conhecida por sua inclinação involuntária, começou a ser construída em 1173. Desde o início, os construtores enfrentaram um problema inesperado. A base da torre estava em um solo argiloso instável. À medida que a construção avançava, perceberam que a estrutura estava inclinando para um lado. Esse problema surgiu porque o solo sob a torre não era forte o suficiente para suportar seu peso. Inicialmente, os construtores tentaram corrigir a inclinação, mudando o design dos andares superiores, mas essas tentativas só complicaram a situação. Curiosamente, a torre continuou a inclinar-se ao longo dos séculos, tornando-se um símbolo das peculiaridades arquitetônicas da Itália. Apesar dos problemas estruturais, a Torre de Pisa continua a ser um exemplo notável da engenharia medieval, atraindo milhões de visitantes todos os anos que vêm admirar sua beleza única. Essa combinação de arte e uma solução de engenharia acidental mostra como, às vezes, até mesmo erros podem resultar em atrações icônicas. É surpreendente como um erro de design tornou essa torre tão famosa. Prepare-se para se surpreender com processos por roubo. Muitas pessoas pensam que se um ladrão se machucar tentando entrar na sua casa, ele pode facilmente processá-lo e ganhar. Surpreendentemente, embora os ladrões possam realmente entrar com ações judiciais, eles raramente têm sucesso. Na maioria dos estados, existem leis úteis, como a doutrina do castelo ou leis de defesa, que protegem os proprietários de imóveis de responsabilidades por lesões ocorridas durante um roubo. Mas há um detalhe: se o proprietário intencionalmente instalar armadilhas, como espinhos escondidos ou armas armadas, ele pode enfrentar consequências legais por negligência. O tribunal geralmente apoia os proprietários, mas se houver evidências de que o proprietário agiu de forma imprudente, o infrator pode realmente ter uma base para processar. Portanto, é importante que os proprietários conheçam seus direitos e deveres em relação à segurança e proteção, enquanto permanecem atentos aos seus riscos legais. Não é interessante como a lei lida com essas situações complexas? Você sabia que seus polegares têm um pulso próprio? Graças à artéria radial, cada polegar recebe seu próprio suprimento de sangue, criando um pulso único que você talvez não conheça. Embora a maioria de nós verifique o pulso com o indicador e o dedo médio, os polegares também podem fazer isso. A artéria radial vai do coração, passa pelo pulso e se ramifica para os polegares, garantindo um fluxo sanguíneo vital que mantém sua saúde e funcionalidade. Essa incrível característica fisiológica destaca a importância dos nossos polegares, tanto para a destreza quanto para a saúde. Na próxima vez que você se perguntar como seu coração bate, tente senti-lo através do polegar. É uma maneira inesperada de se conectar com seu corpo e entender como ele funciona. Então, da próxima vez que você precisar checar o pulso, não se esqueça dos seus polegares. Não é incrível? Fatos incríveis sobre a armadura do Darth Vader. Embora seja um dos trajes mais icônicos da história do cinema, a armadura do Darth Vader não era nada confortável. O ator David Prowse usou esse traje durante a trilogia original de Star Wars, que foi projetada para parecer ameaçadora, com sua armadura preta e capacete impressionante. No entanto, a qualidade da execução tinha sérias falhas. A armadura era pesada e rígida, tornando até mesmo movimentos simples um verdadeiro desafio. Imagine como é difícil realizar cenas de ação tentando virar a cabeça ou levantar os braços. Além disso, o sistema de suporte à vida dentro da armadura, embora necessário para respirar e sobreviver, frequentemente falhava.
Isso complicava ainda mais a atuação dentro de um traje que podia superaquecer, limitar a mobilidade e dificultar a visibilidade. Então, da próxima vez que você ver o Darth Vader em ação, lembre-se da realidade desconfortável por trás de sua imagem poderosa. Por que o Monte Fuji simboliza a espiritualidade feminina no Japão? Esta montanha icônica não é apenas uma maravilha natural. Ela representa uma profunda conexão cultural com a feminilidade e a espiritualidade. Na tradição japonesa, o Monte Fuji é visto como uma deusa que incorpora a essência da natureza e os aspectos cuidadosos da vida. Historicamente, esse respeito resultou em uma proibição inesperada para mulheres subirem ao seu pico, pois acreditava-se que isso poderia irritar o espírito divino da montanha. Essa crença destaca a interessante interseção entre normas de gênero, espiritualidade e natureza na cultura japonesa. Essas práticas refletem como as sociedades frequentemente entrelaçam suas percepções de gênero com as paisagens naturais. Hoje, a subida ao Monte Fuji é aberta a todos, mas as barreiras históricas ainda são sentidas, gerando discussões sobre gênero, espiritualidade e o papel da natureza na cultura. Como esses temas se conectam com nossa compreensão moderna do meio ambiente? E se eu te disser que a Mona Lisa tinha sobrancelhas? Esta famosa pintura de Leonardo da Vinci originalmente tinha sobrancelhas e cílios finos que, com o tempo, desapareceram misteriosamente. A história desse desaparecimento é fascinante. Está ligada a várias tentativas de limpeza e restauração, feitas para preservar a obra-prima. Ao longo dos anos, restauradores tentaram manter sua beleza, mas no processo acabaram removendo esses detalhes sutis, revelando a tela por baixo. Essa perda gradual apenas aumentou o mistério da Mona Lisa, intensificando o interesse por seu sorriso enigmático. Muitos amantes da arte agora se perguntam como seria a pintura se as características originais tivessem sido preservadas. A pergunta permanece: a falta de sobrancelhas mudou nossa percepção? Ao olhar para esta famosa obra, não podemos deixar de pensar em como pequenos detalhes podem influenciar nossa apreciação da arte. Você sabia que o 7 quebra as regras da matemática? O número 7 se destaca no mundo da matemática, pois é o único número de um dígito que segue suas próprias regras na multiplicação. Enquanto outros números criam padrões previsíveis, o 7 se comporta de maneira diferente, tornando a tabuada do 7 um desafio para muitos. Por exemplo, ao multiplicar por números como 2 ou 3, você espera resultados suaves, como 6 de 2 vezes 3. Mas com o 7, tudo fica confuso. 7 vezes 2 é 14, e 7 vezes 3 é 21, o que adiciona complexidade. Essa característica faz do número 7 o favorito dos matemáticos, que adoram desvendar seus mistérios. Também desperta o interesse dos alunos que enfrentam os desafios da tabuada do 7, porque o 7 se comporta de maneira diferente. Sua singularidade fascina matemáticos e estudantes em busca de novos conhecimentos sobre esse número intrigante. O cyberesporte está em alta. Você percebeu o crescimento? Essa indústria se tornou um fenômeno global de bilhões de dólares, atraindo milhões de fãs. Países ao redor do mundo estão se juntando a esse movimento, mas a Coreia do Sul se destaca com suas tecnologias de jogos avançadas, impressionantes centros de treinamento e emocionantes competições internacionais, sendo o berço de jogos populares como StarCraft e League of Legends. A Coreia do Sul criou um ambiente onde o cyberesporte não é apenas um hobby, mas uma carreira real para jogadores talentosos. Muitos jovens gamers dedicam horas incontáveis para aprimorar suas habilidades, sonhando em entrar nas ligas profissionais. Enquanto isso, o apoio do governo à infraestrutura e organizações de cyberesporte, além de parcerias com instituições de ensino, destacam o potencial dessa área. Com grandes torneios atraindo enormes multidões e lucrativos patrocínios, a questão não é se o cyberesporte é uma tendência, mas até onde ele pode chegar. Você sabia que existem 10.000 bunkers nucleares escondidos em Pequim? Esses relíquias da Guerra Fria, construídos para proteger os cidadãos de possíveis ameaças nucleares, ganharam uma nova vida nos dias de hoje. Surpreendentemente, muitos desses bunkers subterrâneos foram transformados em apartamentos aconchegantes, tornando-se lar para mais de 1 milhão de pessoas. Essa transformação destaca a incrível adaptabilidade das pessoas em cidades densamente povoadas, onde o espaço é sempre escasso. Abaixo das vibrantes ruas de uma das maiores capitais do mundo, esses espaços ocultos refletem uma notável engenhosidade.
Os moradores vivem, trabalham e se divertem em locais que antes eram destinados apenas à sobrevivência, transformando o medo em símbolos de resistência e inovação. Algumas famílias até criaram espaços habitacionais únicos, combinando a dura história da Guerra Fria com o calor da vida moderna. Esses bunkers reformados mostram como as comunidades podem usar até os espaços mais inesperados para criar uma vida urbana vibrante. Imagine as histórias e experiências escondidas sob a terra, onde a história e a modernidade se cruzam de maneiras surpreendentes. Como é viver em um bunker nuclear? E se eu disser que no McDonald's das Filipinas servem espaguete? Essa surpresa no menu clássico de fast food mostra como as culturas locais podem influenciar até as marcas mais conhecidas. Nas Filipinas, os clientes podem aproveitar uma oferta especial, frequentemente servida com frango frito suculento. Esse prato único reflete o gosto dos filipinos por sabores doces, já que o espaguete é coberto com um molho de tomate doce e rico, tornando-se bem diferente da versão italiana. Famílias costumam se reunir para saborear essa combinação, especialmente durante festas e ocasiões especiais. A mistura de sabores e texturas faz desse prato um favorito tanto entre os locais quanto entre os turistas. É impressionante ver como o McDonald's adapta seu menu às preferências regionais, provando que até uma rede global pode abraçar a culinária local. Na próxima vez que você estiver nas Filipinas, não perca a chance de experimentar esse delicioso espaguete, que traz o sabor de casa para uma marca conhecida mundialmente. Não é incrível como a comida pode conectar culturas? O Banana Azul não é apenas um nome curioso, é uma importante região econômica na Europa, que tem a forma de um banana no mapa. Essa região dinâmica se estende do noroeste da Inglaterra até o norte da Itália, incluindo grandes cidades como Londres, Paris e Frankfurt. Essas cidades são não só centros culturais, mas também players-chave na economia europeia, abrigando diversas indústrias, instituições financeiras e empresas inovadoras. Essa área contribui significativamente para a economia da Europa, gerando uma parte considerável da riqueza e dos empregos do continente. O banana azul simboliza a concentração da atividade econômica na Europa, destacando como a geografia pode influenciar a indústria e as finanças. Isso nos dá uma visão fascinante de como nosso mundo está interconectado hoje. Portanto, da próxima vez que você olhar para um mapa da Europa, lembre-se de que essa região em forma de banana está cheia de oportunidades e inovações. Vamos desvendar a verdade sobre os 5 trilhões de dólares que supostamente Lincoln recebeu. Parece incrível, não é? No entanto, isso é mais uma invenção do que uma realidade. A afirmação de que o presidente Abraham Lincoln recebeu uma enorme recompensa de 5 trilhões de dólares junto com seu amigo William F. Berry não tem provas históricas confiáveis. Na verdade, esse número exagerado parece misturar a realidade com histórias fictícias, provavelmente surgidas de lendas ou relatos especulativos, e não de registros reais. Ao longo da história, muitas vezes surgem histórias exageradas sobre figuras conhecidas para destacar sua importância ou chamar nossa atenção. Em vez de aceitar tais afirmações como verdadeiras, é importante investigar e checar os fatos. Lincoln é conhecido por muitas realizações notáveis, como liderar o país durante a Guerra Civil e abolir a escravidão. Mas uma recompensa em dinheiro extraordinária não faz parte disso. Portanto, da próxima vez que você se deparar com dados estatísticos surpreendentes sobre figuras históricas, pergunte a si mesmo de onde vem essa informação e quão confiável ela é. Vamos desvendar a verdade sobre a gripe espanhola. O nome gripe espanhola é um pouco enganoso, pois a doença não começou na Espanha. A pandemia surgiu em 1918, afetando o mundo todo e causando grandes tragédias. Esse nome apareceu durante a Primeira Guerra Mundial, quando a Espanha, sendo neutra, relatava abertamente os surtos, enquanto outros países censuravam notícias que poderiam afetar a moral. Como resultado, a Espanha ficou associada ao vírus, levando muitos a acreditar erroneamente que ele surgiu lá. Na verdade, dados históricos sugerem que a gripe pode ter começado nos Estados Unidos. Essa doença amplamente disseminada infectou cerca de 1/3 da população mundial, mostrando o quão interconectado é o nosso mundo. Compreender a origem da gripe espanhola nos ajuda a perceber os desafios da saúde global e a importância da comunicação aberta em momentos de crise. Não é interessante como um nome pode influenciar nossa percepção da história? Prepare-se para se surpreender com o cálcio histórico. Este evento esportivo único acontece apenas uma vez por ano, em junho.
transformando a histórica Piazza Santa Croce em um emocionante campo de batalha. Imagine uma mistura apaixonante de futebol e luta, onde equipes representando os bairros de Florença competem pela glória. Com raízes que remontam ao século XVI, o Cálcio Histórico demonstra não apenas habilidade esportiva, mas também ricas tradições culturais. Espectadores de todo o mundo se reúnem para ver jogadores em trajes vintage lutando ferozmente pela bola de couro. A atmosfera se enche de energia quando os tambores tocam e a multidão apoia suas equipes, criando uma experiência inesquecível de carnaval. Seja você um amante do esporte ou da cultura, a emoção do Cálcio Histórico oferece algo especial. Que tal se juntar a este vibrante evento histórico no próximo junho? Você já ouviu falar das incríveis mulheres programadoras da NASA? Apesar de suas contribuições excepcionais, as primeiras programadoras muitas vezes passaram despercebidas. Na década de 1940, essas mulheres talentosas trabalharam no laboratório de propulsão a jato da NASA, realizando cálculos complexos à mão, que foram fundamentais para a exploração do espaço. Embora muitos considerem a programação um trabalho tecnológico moderno, essas pioneiras desempenharam um papel crucial no desenvolvimento dos primeiros algoritmos e métodos de codificação. Seu trabalho meticuloso garantiu o lançamento preciso e seguro de foguetes, o que foi vital para as missões que eventualmente levaram a humanidade ao espaço. Infelizmente, a sociedade da época frequentemente via seus papéis como simples tarefas de escritório, sem perceber o nível de especialização e inovação envolvido. Hoje, homenageamos essas mulheres incríveis que quebraram barreiras e abriram caminho para futuras gerações nas áreas de STEM. Não está na hora de iluminarmos seu legado? Na comunidade única de Biaer, os meses são cheios de intensidade, e os moradores só sentem a vida plenamente no outono. Esse período traz um estranho sentimento de culpa pela alegria e felicidade que experimentam. Parece que a felicidade deles contrasta com as duras realidades ao redor. Para buscar a bênção e aprovação de seu estilo de vida, os moradores fizeram uma importante viagem a Roma para se encontrar com o Papa. Essa viagem foi significativa não apenas para o povo de Biaer, mas também para Guta, uma figura importante que os acompanhou. Tanto o Papa quanto Guta enfrentaram desafios de fé e caráter durante esse encontro, superando dificuldades que moldaram suas crenças e o destino de Biaer. A viagem se tornou uma ponte entre dois mundos, mostrando como é difícil manter a identidade na busca por aceitação. Quais lições podemos aprender com a história de Biaer? Você pode acreditar que produtividade não é apenas velocidade. Alcançar a máxima eficiência em qualquer área não é tão simples quanto parece. Muitos veem a produtividade apenas como a rapidez na execução de tarefas, mas na verdade é muito mais complexo. Produtividade envolve um equilíbrio entre qualidade e velocidade para alcançar os melhores resultados. Por exemplo, na produção, a pressa pode levar a defeitos, o que acaba consumindo tempo e recursos. Em áreas criativas, por outro lado, o tempo dedicado a pensar e aprimorar ideias muitas vezes resulta em melhores resultados do que a criação apressada de algo. Essa ideia de produtividade multifacetada se aplica não apenas aos processos de trabalho, mas também a tarefas pessoais, onde organização e foco podem impactar significativamente o resultado. Ao buscar maior eficiência, é importante lembrar que a pressa nem sempre é a solução. O essencial é encontrar o ritmo certo que permita um progresso cuidadoso e bem pensado. Então, como podemos repensar a produtividade em nosso mundo moderno? Você ficará surpreso ao saber que o Vaticano é minúsculo. O Vaticano é o menor país do mundo, com apenas cerca de 44 hectares, ou aproximadamente 110 acres. Esta incrível cidade-estado está localizada em Roma, Itália, e abriga cerca de 800 pessoas. Seu status único como Estado soberano o torna interessante, pois é não apenas um centro espiritual para os católicos, mas também uma entidade política independente. O Vaticano é famoso por sua arquitetura deslumbrante, incluindo a majestosa Basílica de São Pedro e a inspiradora Capela Sistina, onde está a obra-prima de Michelangelo no teto. Apesar de seu tamanho reduzido, a influência do Vaticano na religião, cultura e história é imensa. O Papa, líder da Igreja Católica, faz desta pequena nação sua casa, tornando-a um importante local de peregrinação para milhões. Não é incrível como um lugar tão pequeno pode ter um impacto tão grande? E se eu te contar sobre a coruja gigante?
O Cub Ornimegalonyx, uma espécie extinta, é a maior coruja conhecida. Esse incrível ser foi descrito pela primeira vez por Oscar Polino Ardón de la Mata, um pioneiro da paleontologia cubana, em 1954. Imagine uma coruja muito maior do que qualquer uma que existe hoje, planando no céu pré-histórico. Os restos desse gigante foram encontrados como subfósseis, o que significa que se preservaram de forma única, permitindo que os cientistas os estudem em detalhes. Sua enorme envergadura e tamanho impressionante o tornariam um predador temível, mergulhando em busca de peixes ou pequenos mamíferos. A descoberta do Cub Ornimegalonyx não só inspira os amantes da ciência, mas também nos ajuda a entender a biodiversidade dos ecossistemas passados, que outros seres gigantes ainda estão por ser descobertos. Adivinhe o que realmente causa o efeito placebo? Esse fenômeno fascinante mostra como nossos pensamentos podem impactar nosso corpo de maneiras surpreendentes. Quando os pacientes recebem um placebo, um tratamento inativo que muitas vezes se parece com um remédio verdadeiro, eles ainda podem sentir mudanças reais em sua condição. Estudos mostraram que o placebo pode alterar a percepção da dor, ou seja, as pessoas podem sentir menos dor, simplesmente porque acreditam que estão recebendo tratamento. Além disso, essas pílulas de açúcar podem até aumentar a resposta imunológica. Isso destaca a complexa interação entre mente e corpo, sugerindo que nossos pensamentos e crenças podem influenciar significativamente nossa saúde. Então, se pensarmos bem, quão poderoso é o cérebro humano na cura, compreender o efeito placebo não só ilumina a natureza da cura, mas também abre possibilidades empolgantes para futuros métodos de tratamento. Vamos revelar a verdade sobre o crescimento na primavera. Estudos recentes mostram que as crianças realmente crescem mais rápido na primavera. Você pode se perguntar por que isso acontece. Acontece que os dias mais longos e a maior quantidade de luz solar desempenham um papel importante no aumento do crescimento dos jovens. A luz solar ajuda nossos corpos a produzir mais vitamina D, essencial para o crescimento dos ossos e a saúde geral. Com mais dias ensolarados, as crianças passam mais tempo ao ar livre e se exercitam mais, tornando-se mais ativas e envolvidas. Essa combinação de luz e movimento estimula os hormônios do crescimento em seus corpos. Portanto, não é apenas o clima quente que inspira aventuras durante o dia. É também uma forma da natureza garantir que as crianças cresçam ao máximo nesses meses ensolarados. Você já percebeu como seus filhos parecem crescer após a temporada de brincadeiras ao ar livre? É realmente impressionante como o ambiente afeta a saúde e o crescimento. Você sabia sobre os efeitos estranhos da fuga dissociativa? Esse é um estado psicológico raro, que pode causar mudanças drásticas na vida de uma pessoa. Durante a fuga dissociativa, as pessoas podem de repente viajar para longe de casa, assumindo uma nova identidade, que pode durar dias ou até semanas. Imagine acordar em um lugar desconhecido, sem lembrar como chegou lá e sem memórias da sua vida anterior. Isso pode ser assustador e confuso, tanto para a pessoa que passa por isso, quanto para seus familiares. Especialistas acreditam que estresse, trauma ou mudanças significativas na vida podem desencadear a fuga dissociativa, permitindo que a mente fuja de emoções opressoras. Embora seja um estado temporário, as consequências podem ser profundas, levando a confusões e dificuldades em recuperar a verdadeira identidade. Como as pessoas lidam com essa experiência tão estranha? Acredite ou não, mas o PlayStation ajudou o Pentágono. Em 2010, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos enfrentou desafios tecnológicos sérios e usou uma ferramenta inesperada. Um cluster de 1.760 consoles PlayStation 3. Esse supercomputador não convencional se mostrou inovador e econômico, demonstrando como a tecnologia de jogos pode ser adaptada para cálculos complexos. O processador Cell do PlayStation 3 era poderoso o suficiente para realizar simulações complicadas e análise de dados, tornando-o ideal para necessidades militares. Ao unir esses consoles, o Pentágono criou o supercomputador mais rápido, capaz de realizar enormes cálculos que normalmente exigiriam recursos computacionais muito mais caros e tradicionais. Essa abordagem única não só economizou dinheiro, mas também mostrou o potencial das tecnologias de jogos na resolução de problemas reais. Portanto, quando você pensa em videogames, considere seu impacto além do entretenimento. Quem diria que os jogos poderiam desempenhar um papel tão importante na segurança nacional?
Saturno é tão grande que cabem cerca de 755 terras dentro dele. Incrível, não é? Ele é 95 vezes mais pesado que o nosso planeta e possui um sistema de anéis fascinante, além de mais de 80 luas, cada uma com tamanhos e características diferentes. Os anéis são impressionantes, feitos principalmente de partículas de gelo e alguns fragmentos rochosos, se estendendo por milhas e criando um espetáculo deslumbrante em nosso sistema solar. Mesmo estando longe, observar Saturno através de um telescópio revela sua linda superfície listrada e seu sistema de anéis impressionante, capaz de deixar qualquer um sem palavras. Seu tamanho enorme nos lembra da diversidade e dinamismo do nosso sistema solar. Saturno simboliza as maravilhas da exploração espacial, despertando curiosidade sobre o que existe além do nosso planeta. Cientistas estão sempre estudando esse gigante gasoso para desvendar seus mistérios e aprender mais sobre a formação dos planetas. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de quão imenso é Saturno. Acredite ou não, polvos põem ovos como galinhas. Esses seres incríveis são ovíparos, o que significa que produzem ovos dos quais nascem pequenos polvos. Esse processo é muito diferente de como nós, humanos, damos à luz crianças já formadas. Os polvos geralmente põem milhares de ovos de uma só vez, muitas vezes em belos ninhos protetores. A mãe então cuida desses ovos com muito cuidado, não come e não os abandona até que eles eclodam, mostrando uma devoção incrível. Por outro lado, algumas cobras, como as cascavéis, têm uma abordagem única chamada ovoviviparidade. Elas põem ovos que se desenvolvem dentro de seus corpos, e os filhotes eclodem permanecendo dentro antes de nascerem vivos. Cada uma dessas estratégias reprodutivas destaca a incrível diversidade da vida em nosso planeta. Não é surpreendente como diferentes espécies evoluíram para criar nova vida? Você não vai acreditar no que são os kiwis na Nova Zelândia. Essas aves incríveis, únicas em seu tipo, não conseguem voar e muitas vezes são confundidas com mamíferos por causa de suas características especiais. Os kiwis têm penas macias que lembram pelagem, o que lhes dá uma aparência incomum, diferente das aves comuns. Esses seres noturnos são mais ativos à noite, correndo pelo chão da floresta em busca de insetos e vermes. Com seu bico longo e fino, eles exploram o solo em busca de comida, mostrando suas impressionantes habilidades de forrageio. Os kiwis desempenham um papel importante no ecossistema da Nova Zelândia, ajudando na aeração do solo enquanto cavam. Infelizmente, sua população está diminuindo devido à perda de habitat e à presença de predadores. Estão sendo feitos esforços para proteger essas aves icônicas, que se tornaram símbolo da rica fauna da Nova Zelândia. Você já viu um kiwi na natureza? Você sabia que as Spice Girls começaram com um anúncio? No início de 1994, os empresários musicais Chris e Bob Herbert tiveram uma ótima ideia: criar um grupo feminino que pudesse competir com famosas bandas masculinas, como New Kids on the Block e Take That. Para encontrar as integrantes perfeitas, eles publicaram um anúncio no jornal britânico The Stage, convidando para audições abertas. A resposta foi incrível. De muitos interessados, 12 candidatas foram selecionadas para mostrar seus talentos. Após uma escolha difícil, Chris e Bob escolheram 5 cantoras talentosas: Melanie Brown, Melanie Chisholm, Emma Bunton, Jerry Halliwell e Victoria Beckham, para formar o icônico grupo Spice Girls. Suas melodias marcantes e a mensagem de empoderamento feminino conquistaram o mundo, tornando-as uma das bandas pop mais famosas dos anos 90. Os cogumelos realmente podem brilhar? Sim, é verdade. O cogumelo Armillaria mellea, conhecido como cogumelo mel, tem a incrível capacidade de emitir uma luz suave e misteriosa no escuro. Esse fenômeno único é chamado de bioluminescência e também é encontrado em alguns vagalumes e criaturas das profundezas do mar. Nas florestas escuras, esses cogumelos iluminam o subbosque, criando uma cena mágica que atrai tanto amantes da natureza quanto cientistas. A luz surge principalmente devido a reações químicas dentro do cogumelo, especialmente envolvendo uma proteína chamada luciferina. Embora a razão exata para esse brilho ainda esteja sendo estudada, algumas teorias sugerem que ele pode atrair insetos ou outros organismos que ajudam a espalhar suas esporas. Imagine encontrar um cogumelo brilhante na floresta à noite, sua luz suave iluminando os arredores.
Essa característica incrível faz do Armillaria Melea não apenas um objeto de pesquisa interessante, mas também um espetáculo mágico no teatro da natureza. Vamos revelar a verdade sobre o papel global da Índia. Em 2016, a Índia alcançou um marco importante, tornando-se um membro ativo da comunidade mundial desde 1950. Essa conquista não foi fácil, pois a Índia buscou ativamente a paz e evitou conflitos. O país desempenhou um papel fundamental na promoção da diplomacia e da cooperação entre as nações. Após conquistar a independência, a Índia optou por um caminho de não alinhamento, tomando decisões que lhe permitiram navegar pela complexa política da Guerra Fria, sem se unir a nenhum dos grandes blocos. Ao participar do diálogo com diferentes países e defender negociações em vez de conflitos, a Índia contribuiu para importantes discussões internacionais sobre questões como mudança climática, comércio e direitos humanos. À medida que a Índia continua a fortalecer sua presença no cenário global, o foco em relações pacíficas está alinhado com seus valores fundamentais e compromisso com a cooperação. Como a Índia moldará as interações globais futuras? Poucos sabem disso sobre os soldados alemães. Durante as Primeira e Segunda Guerras Mundiais, os soldados alemães enfrentaram dificuldades incríveis, que moldaram suas experiências e visões. Esses homens lutaram não apenas por seu país, eles estavam no centro de um conflito marcado por condições severas e dilemas morais. Sob estresse constante, muitos sentiram uma enorme pressão de seus comandantes, enquanto lidavam com as realidades da guerra, incluindo perdas e camaradagem. As condições intensas frequentemente os forçavam a tomar decisões em frações de segundo, que podiam significar vida ou morte. Aqueles que sobreviveram voltaram para casa não apenas com cicatrizes físicas, mas também com profundas traumas psicológicos, consequências que podem durar a vida inteira. Estudar suas experiências nos ajuda a entender o custo humano mais amplo da guerra, lembrando que por trás de cada uniforme militar há uma história de luta, sacrifício e, às vezes, arrependimento. Ao refletirmos sobre essas histórias, devemos nos perguntar: o que podemos aprender com suas experiências para evitar conflitos futuros? Imagine pagar 872 milhões de dólares por um site. Esse valor impressionante se tornou o preço do domínio da internet mais caro já vendido, mostrando o quão valiosa é a propriedade digital no mundo online atual. Contudo, desde redes sociais até comércio eletrônico, prosperando, ter um domínio de prestígio é como possuir um terreno desejado. Tanto empresas quanto indivíduos entendem que um domínio memorável e fácil de encontrar pode ser um fator decisivo para superar a concorrência. Fatores como reconhecimento de marca, otimização para motores de busca e confiança do consumidor dependem da qualidade do nome do domínio do site. À medida que a atividade online continua a crescer e as empresas se concentram mais em espaços digitais, não é surpresa que os domínios estejam se tornando cada vez mais caros. Essa tendência levanta questões interessantes sobre o futuro da internet e o que isso significa para novos empreendedores. Veremos vendas ainda mais altas no futuro. Como esses preços de domínios afetarão as estratégias de negócios online? A fronteira digital continua a evoluir. E se eu te contar sobre o arnês Halo para cães cegos? Este arnês inovador foi desenvolvido especialmente para cães com problemas de visão, oferecendo um novo nível de independência. A principal característica é o anel frontal, que funciona como um sensor. Isso significa que, quando um cão cego se aproxima de um obstáculo, o arnês o alerta suavemente, ajudando a evitar colisões. Usando o feedback tátil, o arnês Halo ajuda os cães a se orientarem com segurança no ambiente. Este dispositivo não só os protege, mas também aumenta sua confiança, melhorando a qualidade de vida. Imagine como seu amigo peludo pode ser mais feliz explorando parques e áreas sem se preocupar em esbarrar em algo. Com o arnês Halo, cães cegos podem levar uma vida mais ativa, enquanto seus donos ficam tranquilos, sabendo que seus pets estão seguros. Não é incrível como a tecnologia pode melhorar a vida dos nossos amados animais? Prepare-se para uma aposta esportiva chocante. Em 2014, uma rivalidade intensa surgiu quando a torcedora do Green Bay Packers, Nicole Grant, fez uma aposta louca com seu marido, John Grant, fã do Chicago Bears. As apostas eram altas. O perdedor teria que levar um choque elétrico do vencedor. Quando os Bears ganharam, John estava pronto para receber seu prêmio.
No entanto, as coisas tomaram um rumo inesperado quando ele foi preso por posse ilegal de arma elétrica, logo após o incidente com o choque. Esse problema legal inesperado os fez refletir sobre os riscos dessas apostas, e o casal decidiu repensar suas futuras apostas. Chega de consequências chocantes. Em vez de arriscar lesões ou problemas legais, eles optaram por apostas menos perigosas, como quem come uma pizza mais rápido. Quem diria que uma rivalidade esportiva levaria a uma reviravolta tão estranha? Você não vai acreditar que é sobre Filadélfia. Quase metade de todos os americanos vive a um dia de viagem dessa cidade vibrante, tornando-a um destino acessível para milhões. Filadélfia é famosa não só pelo Sino da Liberdade e pelo Salão da Independência, é também um centro de encontros e piqueniques, refletindo seu rico espírito comunitário. Os moradores aproveitam os meses quentes com churrascos no quintal e festas de rua, fortalecendo os laços entre amigos e famílias. Além disso, os diversos bairros de Filadélfia oferecem uma mistura de culturas, culinárias e tradições, tornando cada encontro único. Seja saboreando um cheesesteak ou ouvindo música local, na Cidade do Amor Fraternal sempre há algo acontecendo. Então, se você está procurando um lugar para celebrar, relaxar ou explorar a história, por que não considerar uma viagem a Filadélfia? Você pode descobrir um novo lugar favorito. Adivinhe o que realmente torna a lua cheia tão brilhante? A lua cheia não é apenas uma bela visão. Ela é, na verdade, 9 vezes mais brilhante do que a lua crescente. Essa incrível luminosidade acontece porque a lua cheia está completamente iluminada pelo sol, refletindo toda a sua luz de volta para nós. Você já percebeu como a luz da lua brilha prateada em uma noite clara? É a magia da lua cheia. Sua forma redonda permite que ela emita um brilho suave e encantador sobre as paisagens, facilitando a visibilidade e até influenciando nossas emoções. Muitas culturas celebram a lua cheia com festivais ou eventos especiais, aproveitando a energia única que ela traz ao céu noturno. Então, da próxima vez que você olhar para essa esfera iluminada, lembre-se de que essa visão magnífica não é apenas bonita, ela também desempenha um papel em nossas experiências e tradições. Como você planeja aproveitar a próxima lua cheia? Adivinhe o que realmente torna o futebol popular em todo o mundo. O termo futebol surgiu pela primeira vez na Inglaterra no final do século XIX e se referia a diferentes tipos de jogos jogados por toda a Europa. As versões iniciais incluíam o rugby e o futebol associado, que eventualmente se transformaram no que hoje conhecemos como soccer e futebol americano. Enquanto os americanos adotaram o termo futebol para sua versão do jogo, isso gerou uma confusão divertida entre os fãs ao redor do mundo. Essencialmente, esse belo jogo com uma rica história uniu cidades e países, transformando equipes locais em marcas globais. Com o aumento da popularidade do soccer, também surgiu a Copa do Mundo da FIFA, um evento espetacular que atrai bilhões de espectadores. Agora, o futebol não é apenas um jogo, é um fenômeno cultural que une as pessoas, despertando paixões e rivalidades em todos os lugares. Então, da próxima vez que você ouvir futebol, lembre-se de suas raízes inglesas e de como ele conectou o mundo, abrindo caminho tanto para o esporte quanto para a comunidade. Muitas pessoas não conhecem o estilo de vida dos Amish. O povo Amish na Indonésia leva uma vida surpreendente, que contrasta fortemente com o nosso mundo acelerado. Eles não têm relógios nem horários rígidos, confiando no sol e nas estações para organizar suas atividades diárias. Imagine acordar todas as manhãs, não com o som do despertador, mas com a suave luz do amanhecer entrando pela sua janela. Essa conexão com a natureza não só molda a percepção do tempo, mas também enriquece suas relações com o meio ambiente. Os Amish sabem quando plantar, colher ou celebrar festivais sazonais, observando a natureza ao seu redor. Seu estilo de vida destaca a harmonia com a natureza, criando um senso de paz e comunidade que muitos de nós frequentemente perdemos em nossas vidas agitadas. Em uma cultura dominada por horários e prazos, os Amish nos lembram da beleza e simplicidade de ouvir os ritmos da natureza. Não é interessante pensar em como nossas vidas mudariam se adotássemos um estilo de vida tão natural? Acredite ou não, os triatlos Ironman são desafios épicos. Essas competições exaustivas testam os atletas ao máximo. 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e uma maratona completa, tudo isso em sequência. Imagine-se mergulhando em águas frias, nadando quase 4 km. E depois subindo na bicicleta para pedalar mais de 180 km.
E quando parece que não há mais como ficar mais difícil, você termina com uma maratona de 42,2 km. Essa combinação de natação, ciclismo e corrida não só testa a força física, mas também exige uma incrível resistência mental. Os atletas treinam por meses, aperfeiçoando suas habilidades em cada disciplina e se preparando para a exaustiva transição de um esporte para outro. A multidão os apoia, incentivando a determinação nesse desafio final de resistência. Então, o que motiva esses triatletas a aceitarem um desafio tão duro? A satisfação de superar seus próprios limites e realizar seus sonhos. Você já se perguntou por que as mulheres espartanas eram únicas? Na Grécia Antiga, a maioria das mulheres tinha direitos limitados e muitas vezes não eram consideradas cidadãs plenas, o que significava que não podiam possuir terras ou tomar decisões importantes sobre suas vidas. No entanto, as mulheres espartanas se destacavam. A sociedade de Esparta valorizava a força e a habilidade militar, levando à crença de que mães fortes criam guerreiros fortes. Essa ideia deu às mulheres espartanas alguns direitos surpreendentes, como a possibilidade de possuir bens e participar de atividades físicas. Diferente das mulheres em outras cidades-estado, elas desempenhavam um papel mais significativo na sociedade, incluindo a administração de propriedades, enquanto os homens estavam em guerra. As mulheres espartanas eram incentivadas a se manterem em forma e até participavam de competições esportivas. Esse status único lhes permitia desfrutar de uma liberdade que muitas mulheres gregas só podiam sonhar. Não é incrível como os valores de uma sociedade podem impactar a vida das mulheres de maneiras tão diferentes? Já imaginou uma vila flutuando sobre a água? Gumen, muitas vezes chamada de Veneza da África, é uma vila incrível no Benin que parece única. Ela está situada sobre o lago Nakwe e é construída totalmente sobre estacas de madeira, criando uma paisagem deslumbrante que encanta tanto visitantes quanto moradores. As casas elevadas sobre a água permitem que os habitantes desfrutem de vistas lindas enquanto gerenciam sua vida cotidiana. Em Gumen, pescar e passear de barco não são apenas passatempos, são as principais fontes de sustento. Os canais funcionam como as ruas principais, e os sons de remos, respingos e redes sendo lançadas preenchem o ar, criando um ritmo de vida único. A comunidade prospera nesta artéria aquática, sustentando tanto a economia quanto a cultura deste paraíso flutuante. As crianças aprendem a pescar assim que conseguem remar, enquanto os adultos compartilham histórias e risadas, consertando redes e preparando pratos com a pesca fresca. Gumen realmente oferece uma visão extraordinária da harmonia entre a natureza e a engenhosidade humana. Quantos outros lugares podem se orgulhar de uma conexão tão especial com a água? É verdade que um violino foi vendido por milhões? Em 2011, o lendário violino Stradivarius, conhecido como Lady Blunt, ganhou as manchetes quando foi vendido em um leilão em Londres por incríveis 15,9 milhões de dólares. Essa venda não apenas estabeleceu um recorde mundial pelo maior preço já pago por um violino, mas também mostrou a habilidade excepcional de Antonio Stradivari, um luthier do século XVIII, famoso por criar alguns dos melhores instrumentos de corda da história. O leilão, realizado pela casa de leilões Trezio, ganhou um significado especial quando todos os fundos foram doados para ajudar as vítimas do devastador terremoto e tsunami que atingiram o Japão no início do mesmo ano. Graças a esse gesto notável, a venda do violino Lady Blunt se tornou não apenas uma conquista financeira, mas também um símbolo de esperança para aqueles que precisam. Este violino, nomeado em homenagem à sua antiga proprietária, Lady Anna Blunt, emite não apenas uma música linda, mas também uma poderosa história de compaixão e generosidade. Será que essa combinação única de arte e filantropia pode inspirar outros a usar seus talentos para o bem? Por que alguns animais andam nas pontas dos pés? Essa pergunta interessante nos leva ao mundo do movimento. Os animais são classificados de acordo com a forma como se deslocam, e existem duas categorias principais: digitígrados e plantígrados. Digitígrados, como cães e aves, andam nas pontas dos pés, o que lhes dá vantagem em velocidade e agilidade. Essa técnica de andar nas pontas permite que se movam rapidamente e silenciosamente, ajudando a capturar presas ou evitar predadores. Em contraste, os plantígrados, como humanos e ursos, andam com a planta dos pés. Esse estilo de caminhada oferece melhor estabilidade e suporte, o que é importante para ficar em pé e realizar tarefas.
Pense nisso. Quando você anda descalço, seus calcanhares tocam o chão, ajudando a manter o equilíbrio e suportar o peso. Cada método se desenvolveu de acordo com o estilo de vida e o habitat do animal. Então, da próxima vez que você ver um cachorro correndo ou um pássaro pulando, reflita sobre como seu estilo único de andar os ajuda a sobreviver em seu ambiente. Acredite ou não, eles roubaram uma ponte inteira. Em 2012, uma gangue na República Tcheca cometeu um roubo que surpreendeu a muitos. Esse grupo ousado conseguiu levar uma ponte de metal de 10 toneladas do seu lugar. O plano deles? Vender o metal roubado como sucata, o que pode parecer estranho, mas reflete uma tendência crescente de roubos de metal. Essa ação audaciosa aconteceu na cidade de Břeclav, onde a ponte estava há muitos anos, conectando pessoas e lugares. Os ladrões aparentemente usaram um guindaste para levantar a ponte, o que levanta muitas perguntas sobre como conseguiram fazer isso sem serem notados. Felizmente, as autoridades perceberam e os membros da gangue enfrentaram sérias consequências. Esse incidente destacou o problema contínuo dos roubos de metal, lembrando-nos de que até estruturas comuns podem estar em risco em um mundo onde o preço da sucata pode levar criminosos a medidas extremas. Vamos descobrir a verdade sobre a língua Ta. Originária de Botsuana, a língua Ta é um exemplo vibrante da diversidade linguística, com mais de 100 sons diferentes de estalos. Esses estalos criam um ritmo semelhante ao beatbox, combinando elementos de conversa e música em cada palavra pronunciada. Quando você ouve alguém falando em Ta, parece uma forma de arte, uma mistura viva de tonalidade e ritmo que chama a atenção. Aprender a língua Ta pode ser uma tarefa empolgante, pois seus sons complexos exigem habilidades significativas. Imagine a risada e a alegria quando alguém tenta expressar um pensamento complicado em meio a uma sinfonia de estalos. Não é apenas uma forma de comunicação, é uma riqueza cultural e o caráter brincalhão da própria língua. Não é apenas uma maneira de falar, mas uma bela expressão de identidade e criatividade no legado de Botsuana. É incrível pensar na fala como uma performance. Vamos revelar a verdade sobre a natureza. Ao caminhar pela floresta, você vê árvores altas que se erguem como vigilantes da natureza. Esses magníficos gigantes, desde os majestosos carvalhos até os altos pinheiros, formam um dossel verde que abriga diversas espécies e enche o ar de oxigênio fresco. Cada árvore desempenha um papel importante, trabalhando em conjunto para sustentar a vida, seja fornecendo abrigo para a fauna ou prevenindo a erosão do solo com suas raízes profundas. Ao caminhar pelo chão da floresta, você pode notar um subbosque vibrante, onde samambaias e flores silvestres prosperam na luz solar filtrada. Essa mosaico de vida mostra a beleza e a força da natureza, lembrando-nos da interconexão de todos os seres vivos. Então, da próxima vez que você estiver na floresta, reserve um momento para apreciar esses guardiões naturais e seu papel vital em nosso ecossistema. Você já se perguntou o que eles estão protegendo? Você consegue imaginar que os gatos dominam as ruas de Istambul? Nesta cidade vibrante, os gatos não são apenas animais de estimação. Eles são membros queridos da comunidade. É comum vê-los descansando em cafés, mesquitas e parques, aproveitando o sol ou cochilando perto de paredes quentes. Os habitantes de Istambul se orgulham de cuidar de seus amigos peludos. Muitos saem especificamente para alimentar e abrigar os gatos, criando um ambiente de responsabilidade e compaixão. Iniciativas locais apoiam esses esforços, instalando comedouros e construindo aconchegantes palácios de gatos, que servem como abrigo e mostram a beleza da arquitetura. Esses palácios não são apenas refúgios seguros. Eles representam uma identidade cultural que valoriza a bondade para com os animais. Os gatos de Istambul nos lembram da conexão entre humanos e animais e de como atos simples de cuidado podem iluminar a comunidade. Que maneira única de combinar o amor pelos pets com a vida urbana. Você sabia que cuidar da prole é uma tarefa masculina entre os emas? No mundo dos emas, essas grandes aves não voadoras desempenham um papel surpreendente na criação dos filhotes. Depois que as fêmeas colocam os ovos, que podem chegar a 20 em uma única ninhada, são os machos que assumem a responsabilidade. A fêmea geralmente se afasta após a postura dos ovos, enquanto o macho inicia a incubação. Durante cerca de 8 semanas, ele se dedica a ficar em cima dos ovos, mantendo-os aquecidos e organizados para garantir a temperatura ideal. Nesse período, ele também protege o ninho de possíveis ameaças e pode até perder peso devido à sua dedicação.
Após a eclosão dos filhotes, o macho continua a cuidar deles, guiando-os em sua primeira jornada pela natureza. Esse comportamento cuidadoso revela um aspecto único da vida dos emas, que muitos poderiam não esperar. Você já pensou em como o Google mudou a internet? Em 1998, dois estudantes da Universidade de Stanford, Larry Page e Sergey Brin, iniciaram um projeto de pesquisa que transformou para sempre o cenário digital. Eles criaram um algoritmo inovador chamado PageRank, que avaliava sites com base em sua relevância e na quantidade de links. Essa nova abordagem foi uma verdadeira revolução na busca online, permitindo que os usuários encontrassem rapidamente as informações mais relevantes. Antes do Google, procurar algo na internet era como procurar uma agulha em um palheiro. Graças à visão de Page e Brin, agora temos um poderoso sistema de busca que classifica o conteúdo pela sua importância, e não apenas por palavras-chave aleatórias. Essa revolução no acesso à informação não só mudou nossos hábitos online, mas também abriu caminho para muitas inovações. Você consegue imaginar a internet sem o Google hoje? É verdade que a Grande Muralha da China é tão longa? A Grande Muralha da China, uma das maiores conquistas da engenharia humana, se estende por impressionantes 5.700 quilômetros. É como ir de Nova York a Los Angeles. Ela foi construída ao longo de várias dinastias, começando no século 7 a.C., para proteger os estados chineses de invasões. A muralha foi feita de materiais como terra, madeira, tijolos e pedras, e milhões de trabalhadores participaram de sua construção. Hoje, ela é um símbolo da rica história e do patrimônio cultural da China. Turistas de todo o mundo desejam ver seu contorno se destacando na paisagem. Algumas partes foram bem restauradas, enquanto outras mantêm sua aparência original. Você sabia que ela pode ser vista até do espaço? A Grande Muralha não é apenas uma antiga construção, é um testemunho da determinação e criatividade humanas. Quantas maravilhas podem se orgulhar do mesmo? Um fato interessante sobre a mistura de videogames. Um criativo youtuber chamou a atenção ao combinar personagens icônicos de filmes clássicos como Esqueceram de Mim com videogames populares. Usando uma edição impressionante e efeitos digitais modernos, ele cria cenas incríveis onde os personagens parecem correr, pular e interagir com mundos de jogos. Imagine Kevin McAllister desviando de fantasmas em um jogo de terror ou se unindo aos seus heróis de videogame favoritos. Essa abordagem inovadora não só diverte, mas também convida os fãs a experimentar uma fusão emocionante de cultura pop e narrativa. Os espectadores ficam maravilhados com os efeitos visuais inesperados e enredos frescos, fazendo com que cada vídeo pareça um mini blockbuster. À medida que essa tendência de misturar filmes com jogos cresce, quem sabe que outras aventuras emocionantes aguardam os personagens favoritos. Prepare-se para ver seus ícones de uma forma que você nunca imaginou. Você sabia que a maior pirâmide está no México? A maioria das pessoas pensa nas pirâmides do Egito quando ouve a palavra pirâmide, mas na verdade a maior está em Puebla, no México. Essa impressionante estrutura, conhecida como a Grande Pirâmide de Cholula, não é apenas alta, mas também é a maior pirâmide em volume do mundo. Ao contrário das pirâmides lisas do Egito, Cholula é construída em camadas e tem uma igreja no topo, o que a torna uma visão única. A pirâmide foi construída ao longo de vários séculos, com suas primeiras fases datando de cerca de 300 anos a.C. Ela reflete a rica história das antigas civilizações mesoamericanas, especialmente dos toltecas e mais tarde dos astecas, que consideravam este lugar sagrado. Turistas vão a Puebla para admirar essa maravilha arqueológica, que tem 66 metros de altura e mais de 450 metros de largura de cada lado. Então, da próxima vez que você pensar em pirâmides, lembre-se de Cholula, um incrível pedaço da história bem no México. E se eu contar a vocês os segredos de Fort Knox? Fort Knox, localizado em Kentucky, é famoso por guardar as reservas de ouro da América, como um dragão protege seus tesouros. Esta fortaleza abriga mais de 400 toneladas de barras de ouro, avaliadas em incríveis 250 bilhões de dólares. Apesar de sua enorme importância, ninguém entrou nas instalações de Fort Knox desde 1974, tornando um dos lugares mais protegidos e misteriosos do mundo. Com vários níveis de segurança, incluindo vigilância armada, sistemas de detecção e uma forte proteção ao redor,
O mistério em torno de Fort Knox gera especulações e curiosidade. Por que ninguém conseguiu entrar por tanto tempo? Alguns dizem que é para proteger a segurança nacional, enquanto outros acreditam que isso aumenta o apelo deste local icônico. Muitas pessoas se perguntam como funciona esse armazenamento e o que está escondido atrás de suas paredes, protegendo a riqueza do país. Você já viu uma tela de computador transparente? Em 2024, a Lenovo apresentou o ThinkBook com tela transparente, que chama atenção pelo seu design incrível. Este laptop de alta tecnologia possui uma tela micro-LED transparente, permitindo que os usuários vejam através do display enquanto têm acesso a aplicativos e dados. Imagine arquitetos sobrepondo desenhos digitais diretamente no ambiente físico em tempo real. Essa inovação abre possibilidades empolgantes para aplicações de realidade aumentada, facilitando a visualização de projetos complexos e a interação com elementos virtuais. Combinando os mundos físico e virtual, o ThinkBook oferece um novo nível de criatividade e eficiência. Seja projetando um edifício ou aprimorando uma apresentação, essa tela transparente oferece uma perspectiva única. À medida que a tecnologia avança, podemos em breve ver ideias ainda mais revolucionárias que unem nossas vidas digital e real. Será que essa tela transparente pode mudar para sempre a nossa forma de trabalhar e relaxar? O tubarão goblin é uma criatura marinha fascinante, famosa por sua mandíbula retrátil única. Essa mandíbula pode se estender para frente, permitindo que o tubarão capture presas a uma boa distância. Imagine poder alcançar um lanche sem se aproximar dele. É assim que o tubarão goblin caça. Ele é perfeitamente adaptado para pegar peixes e lulas que passam por perto. Quando uma potencial presa se aproxima demais, a mandíbula do tubarão goblin dispara para frente, quase como uma funda, surpreendendo a vítima desavisada. Essa maneira incomum de caçar mostra não apenas a eficácia do tubarão goblin, mas também como a natureza cria adaptações incríveis para sobreviver nas misteriosas profundezas do oceano. Você já ouviu falar de outros animais com habilidades de caça tão únicas? Acredite ou não, Noite Silenciosa é um fenômeno global. Esta amada canção de Natal é a mais gravada da história. Foi escrita em 1818 por Franz Xaver Gruber, com as emocionantes palavras de Joseph Moore, e começou sua jornada em alemão. Mas não se deixe limitar por isso. Esta encantadora canção foi traduzida para mais de 300 idiomas e dialetos, tornando-se um favorito universal. Desde 1978, mais de 733 versões receberam direitos autorais, mostrando o quanto as pessoas adoram fazer suas próprias adaptações. De corais a solistas, todos parecem querer compartilhar o espírito natalino através da música. Cada interpretação acrescenta um toque único à melodia original, conectando ouvintes ao redor do mundo por meio da alegria e da nostalgia. Então, da próxima vez que você ouvir Noite Silenciosa, pense em todas as diferentes vozes e culturas que abraçaram esta melodia eterna. Não é incrível? Difícil de acreditar, mas existe o Dia Nacional da Batalha de Travesseiros. Este evento divertido acontece no primeiro sábado de abril e começou em 2008, em São Francisco. Rapidamente se tornou uma celebração global que une as pessoas para se divertirem de forma leve. Participantes com travesseiros macios se reúnem em parques e espaços públicos para participar de batalhas brincalhonas e não violentas. Este evento não só traz alegria, mas também promove a interação na comunidade, ajudando as pessoas a se afastarem da rotina diária. Seja dando um golpe com o travesseiro em um amigo, ou tentando desviar dos ataques de penas, é uma ótima maneira de passar o tempo ao ar livre. Além disso, é adequado para todas as idades, tornando-se uma atividade ideal para famílias e amigos. Então, por que não se juntar à diversão no próximo abril? Pegue um travesseiro, encontre um encontro local e deixe a risada rolar. Um fato curioso sobre cobras gigantes. Em 2012, uma foto misteriosa apareceu na internet, gerando rumores sobre uma cobra gigante que supostamente emergiu das profundezas após um ciclone devastador que atingiu o Mar Vermelho. Esse ciclone não foi apenas uma tempestade comum. Ele tirou a vida de mais de 300 pessoas, incluindo cerca de 100 mergulhadores, tornando o evento especialmente trágico. À medida que a história se espalhava, os rumores fantásticos sobre a cobra mítica também aumentavam, cativando a imaginação de muitos. As pessoas compartilhavam a imagem, se perguntando se essa criatura colossal realmente havia sido vista ou se era apenas uma boa pegadinha.
Apesar da natureza sensacional das alegações, a cobra acabou se revelando parte de um mito urbano, alimentado pelos medos e mistérios relacionados às consequências do ciclone. Este evento nos lembra como as histórias podem se espalhar rapidamente, destacando nossa fascinação pelo desconhecido e pelo extraordinário, especialmente após uma catástrofe. Você sabia que a filha de Shakespeare não sabia ler nem escrever? Esse fato surpreendente sobre a vida do famoso dramaturgo revela as diferenças entre as classes sociais na época elisabetana. Apesar da renomada reputação de William Shakespeare como gênio literário, sua única filha sobrevivente, Susana, era analfabeta. Isso levanta questões interessantes sobre educação e gênero no século XVI. Naquela época, a educação era frequentemente um privilégio reservado apenas para os meninos, especialmente os de famílias ricas. Meninas como Susana geralmente recebiam pouca ou nenhuma educação formal. Embora seu pai tenha escrito algumas das obras mais conhecidas da língua inglesa, é interessante pensar em como as normas sociais da época limitavam o acesso das mulheres à educação. Isso reflete temas mais amplos de desigualdade educacional que ainda existem de várias formas hoje. Compreender sua história nos lembra que, mesmo em uma era de brilho literário, as conquistas das mulheres muitas vezes ficaram à sombra ou foram ignoradas. O que isso nos diz sobre o progresso na educação das mulheres desde então? Vamos revelar a verdade sobre o incrível salto de Hiroto Ojibara. Em 2025, nos X Games em Aspen, Hiroto Ojibara fez manchetes ao realizar um salto impressionante, equivalente a 2.340 graus, ou seja, incríveis 6,5 rotações no ar. Essa conquista extraordinária o colocou no livro dos recordes como o primeiro snowboarder a executar esse truque inusitado. A multidão explodiu em aplausos enquanto ele flutuava no ar, mostrando não apenas sua habilidade, mas também uma precisão incrível. Cada giro de seu corpo gerava aplausos entusiasmados, tanto dos juízes quanto do público, que mal podiam acreditar em seus olhos. O snowboard é um esporte repleto de truques surpreendentes, mas a performance de Ojibara o elevou a novas alturas, literalmente. Seu salto revolucionário não só representa o espírito de inovação nos esportes de inverno, mas também inspira jovens atletas em todo lugar. O que motiva uma pessoa a ultrapassar tais limites? Uma coisa é certa, seu salto histórico ficará na memória como um momento marcante no mundo do snowboard. Adivinhe o que realmente traz o espírito do Diwali. Este festival vibrante, celebrado em toda a Índia, simboliza a vitória do bem sobre o mal e a renovação da luz interior. Diwali, também conhecido como Festival das Luzes, une as pessoas em uma celebração alegre, cheia de cores, música e comida deliciosa. As famílias decoram suas casas com diyas, lamparinas, brilhantes e rangolis coloridos, criando uma atmosfera acolhedora. Tradicionalmente, as pessoas realizam pujas, orações, para a deusa Lakshmi, protetora da riqueza e prosperidade, na esperança de atrair boa sorte para o ano que vem. Fogos de artifício iluminam o céu noturno, simbolizando a alegria e a emoção deste evento. Seja compartilhando doces com os vizinhos ou jantares festivos com os entes queridos, Diwali destaca a comunidade, o amor e a esperança. Porque as pessoas continuam a celebrar este lindo festival com tanta paixão a cada ano. Você não vai acreditar no que aconteceu com o primeiro mercado de ações. Em 1602, a Companhia Holandesa das Índias Orientais criou o primeiro mercado de ações, mudando para sempre a forma de negociar. Essa ideia revolucionária não só abriu novas oportunidades de investimento, mas também lançou as bases da economia moderna. Quando os investidores começaram a participar ativamente, a busca por lucros rápidos levou à famosa tulipomania dos anos 1630. Naquela época, os preços dos bulbos de tulipa dispararam e alguns deles custavam tanto quanto uma casa. Infelizmente, quando a bolha das tulipas estourou, muitos investidores enfrentaram colapsos financeiros, ilustrando a natureza arriscada do comércio especulativo. A ascensão e a queda dos preços das tulipas servem como uma lição importante no mundo das finanças, destacando como a ganância pode aquecer os mercados, mas também levar à instabilidade. Assim, a história desse mercado inicial não é apenas sobre lucros, é um lembrete vívido dos riscos e recompensas envolvidos nos investimentos.